Diga assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Diga assim: eu sou o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou continuar lendo com você aqui. Versículo 10, não precisa repetir comigo não. Antes você nem sequer era um povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Grava isso aí na sua Bíblia, irmão. Marca isso aí na sua Bíblia, porque esse texto está falando sobre você. Nós estamos falando sobre propriedade porque nós entraremos hoje no entendimento bíblico acerca do que é a igreja. Diga assim: igreja. Agora vamos falar no original, repita comigo, diga eclésia. Eclésia é a palavra grega que foi traduzida pela palavra igreja no português. E depois da Septuaginta, todas as palavras, na verdade existem duas palavras que eu não me lembro agora de cabeça, não me insista com isso, mas no hebraico e no aramaico existiam duas palavras no Velho Testamento que depois da Septuaginta foram traduzidas. Quando a Bíblia foi toda traduzida para o grego, essas duas palavras também foram traduzidas para a eclésia. E o que significa eclésia? Alguém arrisca aí para me ajudar? Chamados para fora. Eu estava esperando um evangelista falar isso. Obrigado. Por muitos anos eu tinha apenas um entendimento, e não apenas porque é pouco, apenas porque tinha aprendido até ali, que eclésia significava chamados para fora. Mas ele tem um sentido mais aprofundado. Eu sei que nós, que amamos o mundo, como Deus amou tanto o mundo, queremos evangelizar a todos, mas especialmente aqueles que são chamados ao ofício ministerial do evangelista, ficam incomodados em ficar fazendo só coisinhas dentro da igreja. Eles querem ser chamados para fora, eles querem habitar as ruas, eles querem curar os enfermos, eles querem, não é isso, Fran? Alcançar a todos os perdidos, eles querem que a igreja seja operante. Mas calma, meus amigos evangelistas. A igreja é operante, ela tem 5 dons ministeriais. Tem gente que foi chamado para cuidar aqui dentro, tem gente que foi chamado para expor a visão, tem gente que foi chamado para agir profeticamente, tem gente que foi chamado para, quando você alcançar lá fora, cuidar aqui dentro, porque evangelista não cuida muito bem. Evangelista, bota para dentro, bota para dentro, bota para dentro. E o pastor fica aqui, ó, vamos lá. Não é isso, irmão? 5 ofícios ministeriais. E aí, pensando nisso, eu, em crise com o Senhor, comecei a pesquisar a etimologia da palavra eclésia, o entendimento da palavra igreja, para saber se era apenas isso, chamados para fora. Porque na minha cabeça, não sei se na sua, era apenas chamados para fora o quê? Nós estamos aqui dentro da igreja e fomos chamados para atuar lá fora, sim ou não? Mas não. O original da palavra significa Assembleia dos Santos que foram chamados para fora das suas casas. Você está comigo? Então, é basicamente assim, todo mundo vivendo uma vida comum, acabou essa estação agora que só Israel, só o hebreu era o povo de Deus, agora todo aquele que aceitar o nome de Jesus passa a poder ser povo de Deus, gentio, grego, judeu, amém, irmão? Então, todo mundo vivendo nas suas tribos e nações, a sua vida comum, estão sendo chamados por quem? Diga assim, glória. Para fora das suas casas, para fora das suas vidas, para fora do seio familiar, para se juntar com a sua nova família, que é a... Diga assim, glória a Deus. Então, todos nós aqui fomos, pelo Senhor, retirados do nosso seio familiar, de forma espiritual, claro que não física, porque você tem que cuidar da sua casa, essa é a sua primeira igreja, amém? Retirar, a Bíblia fala, tome cuidado para, cuidando de muitos, você não caia no erro de perder os seus. Amém, irmão? Glória a Deus. Se minha esposa precisar, eu vou largar vocês e vou cuidar dela. Estamos combinados? Glória a Deus. Então,
retirados espiritualmente do seu seio familiar, para se ajuntar com o povo doido, de qualquer lugar, de qualquer estado, de qualquer língua. Aqui a gente tem Rio, carioca, a gente tem baiano, a gente tem paraense, amazonense, nós temos todo tipo de história aqui, não só a história de onde viemos, mas nós temos aqui todo tipo de história de para onde vamos também. Esse é um quartel-general que reúne visões e propósitos para nos preparar, nos capacitar, nos ungir para que nós possamos operar naquilo que individualmente fomos chamados, mesmo que com o entendimento de que individualmente não podemos fazer nada, porque individualmente fomos chamados, mas coletivamente somos capacitados para ir e pregar a toda criatura. Você está comigo? Anota isso, fomos individualmente chamados e coletivamente capacitados. Anota para mim aí, porque eu não tinha escrito isso não. Glória a Deus! Quando me marcar no Instagram, bota essa frase lá, ficou bonita. Você está pronto? Você está pronto? Somos a eclésia, a assembleia dos santos que foram chamados para fora das suas casas para pregar o evangelho, para nos unir. Amém? E aí o entendimento de pregação do evangelho, isso precisa ser claro para você, não é papel do pastor no domingo. O papel do pastor não é pregar o evangelho. Tem gente que se converte, você vai me entender, tá? Não taca pedra aqui para mim não, pelo amor de Deus, hein? Também o papel do pastor também não é ser coach, falar besteira. A gente vai pregar a palavra, mas a função pastoral de domingo é ajustar a atitude. A função do pastor é expor o que é pecado diante da Bíblia. A função pastoral do pastor é pegar a Bíblia e trazer cuidado, amor, para que você, observando essas instruções, seja um crente melhor. E, eventualmente, claro, porque a palavra ela é viva, eficaz, ela é penetrante, o Espírito convence, temos pessoas se convertendo aqui na igreja, isso é maravilhoso. Mas é até mais fácil para o pastor, porque a pessoa já saiu de casa. Eu era vendedor de loja, quem é da área comércio vai entender o que eu estou falando aqui. A gente tinha uma máxima, se o cliente entrou na loja, é 70% de chance dele comprar. Por quê? Porque ele saiu da sua casa, está passeando no shopping e entrou na loja. E aí o vendedor bom sabe disso. E o pastor bom, o ministro bom, a ovelha boa, a igreja saudável sabe, se a pessoa entrou, irmão, ela está propícia para receber Jesus. Agora, o evangelista não. O evangelista, ele sai daqui, sai desse ambiente favorável, ele está lá com a sua cara a tapa no mundo, pregando para quem não perguntou nada, para quem não pediu nada, para quem nem quer saber de Jesus. Então, glória a Deus pelo meu chamamento. E amém pelo chamamento dos meus irmãos. Para aqueles que vão lá fora. Todos nós estamos evangelizando, porque somos a anunciação daquilo que Cristo fez, da ressurreição de Cristo e da vida eterna. Todos nós estamos evangelizando, mas nem todos estamos dentro do ofício ministerial do evangelista. Todos nós estamos cuidando dos nossos irmãos, pastoreando os nossos irmãos, mas nem todos nós estamos dentro do ofício pastoral, do ofício ministerial do pastor. Todos nós somos enviados pelo Senhor, mas nem todos nós estamos dentro do ofício ministerial apostólico. Todos nós ensinamos, às vezes, sem usar palavras, como Agostinho dizia. Sim ou não? Não é Agostinho Carrara, não, é o monge. Todos nós estamos... O que eu falei? Ensinando. Mas nem todos estamos vivendo nesse momento no ofício ministerial do mestre. Todos nós estamos profetizando. Se você declara a palavra, irmão, para alguém, você está profetizando sobre a vida dela. Porque a maior profecia que nós temos é a Escritura. Não confunda a profecia escrita com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento do Espírito. Amém? Isso é dom espiritual. A maior profecia. Se você não quer, pastor, não tenho segurança, se essa palavra de Deus não é, fica quieto, pega a Bíblia e abre. 100% de certeza que o que sair daqui é profético. Agora, quando você for mais experimentar os poderes do mundo vindouro, participar da graça do Espírito Santo, você vai sentir mais confiança e vai também fluir nos dons espirituais, assim como o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, não quero, a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes.
Eu não quero que vocês sejam idiotas, burros. Vocês precisam estudar, aprender sobre isso. Para você viver sobre algo, você tem que aprender. Não é chegar num culto bagunçado, igual lá em Corinto estava acontecendo, onde todo mundo grita, ninguém se entende. Meu irmão, eu vou pegando. Eu não vou mais porque eu não aceito, mas eu ia nos convites, irmão, que o culto começava às 7 e terminava meia-noite. Isso sim era culto interminável. Você fica reclamando de mim? Mas antes de eu pregar, tinha 77 pessoas que pregaram. Bagunça, irmão, bagunça. Gritaria, roupa do Velho Testamento, arca, castiçal, tentando judaizar a igreja de Cristo, que a Bíblia diz, ela já está pronta, ela está completa. Ela não precisa de luzes, ela não precisa de um modelo tocando teclado, ela não precisa de um microfone especial, ela precisa da palavra. Amém, irmão? A palavra funciona, irmão. Se você lê a sua Bíblia... Eu vou dizer, nós somos ainda mais carnais do que espirituais. Porque quando nós nos esforçamos... Irmão, a gente veio num Revival Night, noite de avivamento. Foi top, gostoso. Recebemos unção, poder, maravilhas, palavra profética. Olha como é que é o culto já de domingo de manhã. Não está diferente? Não começou já mais pronto? Porque a gente estava junto. Irmão, se você decidir ser crente todo dia... Você sabe por que o diabo tenta te afastar da Assembleia dos Santos? Você sabe por que ele tenta te colocar sono quando você começa a ler os textos bíblicos? Também tu reserva esse momento para ler, irmão. Você sabe o que Deus fez no 7º dia? Não, pastor. A Bíblia diz que aos seus Deus dá até enquanto dormem. Mas para receber enquanto dormimos, precisamos ser dele. Aos seus, ele dá enquanto dorme. Quem não participa da palavra, não é dele, irmão. Quem não ora, não é dele. Quem não jejua, não é dele. Quem não ama o irmão, não é dele. Quem não é generoso com o irmão, com a casa do Senhor, com a igreja local, não é dele. Quem não trabalha, não é dele. Quem não se esforça, o texto de Provérbios vai dizer, vai ter com a formiga, preguiçoso. O povo de Deus é raça eleita. Eu sou o sacerdócio santo. Você sabe o que é um sacerdote, irmão? Um sacerdote está posturado. Ele pega a palavra, examina diligentemente e pratica. Esse é o sacerdócio. Vai ficar comendo salgadinho, esparramado na cama, vendo 77 horas, madrugada de Game of Thrones. E aí, quando cochilar, ainda pensa assim, agora eu vou receber do Senhor, porque aos seus ele dá enquanto dorme. Dá nada! É por isso que tu não recebe. Como, pastor? Jesus vai dizer, pedis e não recebeis. Porque vocês estão pedindo errado. Tem que participar do nome, irmão. É por isso que ele fala, todas as vezes que estiverem reunidos, façam a ceia novamente, como o do pão junto, para que vocês lembrem. Porque você tem que fazer a manutenção da sua lembrança, irmãos. A Bíblia vai dizer, traga à memória aquilo que nos traz. Somos a Assembleia de Deus, chamados para fora das nossas casas, para pregar o Evangelho, para viver a vida na vida, para amar o nosso próximo, mas para ser igreja, temos que ser igreja. Olha, essa é a maior revelação dessa manhã. Para eu ser igreja, o que é ser igreja? Ser igreja é caminhar como igreja, receber como igreja, adorar como igreja, me portar como igreja, tratar o próximo como igreja, amar o próximo como igreja. Para eu ser igreja, eu tenho que ser igreja. E como é que eu sou? Amando o Senhor, amando a palavra, sendo o primeiro a levantar quando Deus manda. Ele vai dizer a Isaías, a quem eu enviarei? Isaías vai dizer no capítulo 5, envia-me a mim. Sabe, irmãos, alguns de nós, dentro desse entendimento sobre igreja, vão ser aqueles que vão atuar no ofício ministerial. Eu não sempre atuei no ofício ministerial, não, irmão.
Eu fiz coisa. Amém? Trabalhei fora, acordei cedo, botei o uniforme, agora eu acordo cedo. Boto... Ganhei mais um. Quinta agora, eu e você com essa. A gente combina. Amém, irmão? Cada um está numa fase. Uns entraram no ofício ministerial. Outros estão no ofício ministerial, mas também são bivocacionados, tem uma fase da vida. O apóstolo Paulo, quando estava pregando o evangelho na sua segunda viagem missionária, houve uma necessidade dele parar e começar a trabalhar com coisa que nem era a profissão dele. Imagina, irmão, criado aos pés de Gamaliel, judeu, dos judeus, fariseu, doutor da lei. Irmão, imagina a pompa desse cara, perseguidor da igreja. O cara tinha cidadão romano, judeu e cidadão romano. É patente ou não é, os polícia? É patente. É embaçado. O cara está servindo no ministério e se vê na obrigação de começar a costurar. O que é mesmo? Rede. Teve momentos no ministério, irmãos, que eu rodei no Uber. Nada quem tem isso como profissão. Não era a minha profissão. Eu fui gerente comercial de uma multinacional antes de parar de trabalhar. Um pouco antes, né? Eu trabalhei com a Karen aqui em São Paulo também, mas também não vou ficar entrando na minha história. No meu currículo comercial, eu tenho mais de 400 contratações, capacitações e treinamentos de profissionais na área comercial. Trabalhei na HP. Hewlett Packard. Amém, irmão? Trabalhei na maior empresa de telefonia móvel do Brasil. Antiga Telemar, hoje falida. Saí de lá, faliu. Quando eu estava no nosso primeiro ano de casado, eu supervisionava equipes na Oi. Eu fui durante um ano supervisor mais novo e primeiro lugar em vendas no Brasil. Eu fazia bem o que eu fazia, irmão. E aí, no ministério, eu rodei no Uber, vendi celular, agora estou vendendo plano de saúde. Tem necessidade. Amém, irmão? Tem gente que está integral, está numa fase, tem gente que está integral bivocacionado, tem gente... Se eu parar para falar da pastora Karen agora, irmão, é o Július. 7 empregos. Tem gente que não está no ofício ministerial ainda, mas é líder da casa e trabalha. É médico, é doutor, é advogado, é Uber, é engenheiro, é dono de empresa de plano de saúde, vende celular, dentista. Amém, irmão? Tem gente que nem está liderando, está na estação do membro, né? Está conhecendo a casa e também é um profissional, é um empresário. Tem gente que, a maioria de nós, nem vai entrar no ofício ministerial. Foi chamado para ser um médico crente, um advogado crente, um vendedor crente, uma dona de casa crente, um dono de casa crente, para não ser, né, machista. A Assembleia dos Santos é esse ajuntamento de propósitos e ideais. Uns foram chamados ao ministério, mas ainda não entraram, vão demorar um pouco para entrar. Outros vão entrar bem cedo, como o Edu, por exemplo. Amém, irmão? Outros, como eu, vão caminhar no ministério, vivendo o ministério, mas vão assumir a função ministerial anos à frente, irmão. A palavra que Deus nos deu para assumir ministerialmente a função ministerial do pastor é uma palavra de 15 anos atrás, irmão. Tem gente que em meses vai receber uma palavra e a palavra vai... Buf, Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece a estação de cada um. Deus conhece o momento de cada um. Diga assim, isso é igreja. This is church. Temos uma série sobre isso. Amém, irmão? Eclésia. E aonde surgiu essa ideia? Em 9 minutos eu vou te contar.
Ela não surgiu no Novo Testamento. Ela não foi inaugurada pela primeira vez, como eu disse, em Atos capítulo 2. Já existia um lastro daquilo que seria a igreja, um entendimento, uma voz profética, um desejo de Deus para como nós operaríamos nessa estação. Como eu disse, no Velho Testamento, 2 palavras, na Septuaginta, foram traduzidas para o grego como eclésia também, e elas estão nesses textos, e eu quero que você abra comigo. Não precisa abrir não, eu vou ler para remir o tempo aqui, você anota aí. Livro do Êxodo, capítulo 19, verso número 5, diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, voz de quem? E guardarem a minha aliança, aliança de quem? Com quem? Com o povo, com a igreja, com o entendimento bíblico acerca da Assembleia dos Santos, amém? Guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. É sobre isso que Pedro está falando. Pedro, conhecedor do texto bíblico, diz: aconteceu o que Deus disse a Moisés no Êxodo do Egito. Lá atrás ele disse: vocês serão, porque agora vocês são um povo, estão caminhando aqui, está saindo do deserto, do Egito, caminhando no deserto, vai entrar em Canaã, um povo que eu escolhi, separei, mas toda a terra é minha. Mas Satanás não é o príncipe desse mundo. O entendimento de autoridade, a autoridade do governo do mundo foi dada, passada do homem na desobediência para aquele que o fez desobedecer, Satanás. O governo, a autoridade, ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade, né? Jesus repreende o mar, repreende o vento, por quê? Porque aquela autoridade está se levantando para parar a atuação de Jesus e dos seus apóstolos. Mas essa autoridade foi devolvida a nós. E vamos ler o texto de Efésios rapidinho, que fala sobre isso lá no final, para nós encerrarmos. Mas Satanás, ele pode ser o príncipe desse mundo natural, regendo coisas naturais, mas Deus está dizendo aqui claramente: o mundo é porque meu, na figura dele, é dele. Amém? Todas as coisas estão sustentadas debaixo da palavra do seu poder. A orla do manto do Senhor enche a terra. Amém, irmãos? Peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Livro de Deuteronômio, capítulo 10, capítulo 9, verso número 10. É vontade de falar em línguas, aí embola. Deuteronômio 9, 10. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Você vai lembrar de Thales Roberto agora, né? Nelas estavam todas as palavras que o Senhor tinha falado com vocês lá no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Essa é a palavra Assembleia, que foi traduzida na Septuaginta pela palavra igreja. Amém? Primeiro ponto, nós estávamos no surgimento da ideia, agora nós vamos para o apontamento profético. Livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versos número 16. Congreguem, ó povo, santifiquem a igreja, a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças e os que ainda mamam, que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento. Amém? Jeremias capítulo 31, verso número 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus e eles serão o meu povo. Amém? Terceiro ponto. As declarações sobre igreja feitas por Jesus. Ou as declarações de Jesus, como eu escrevi aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso de número 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela. Mais uma vez, Deus faz uma alusão sobre o entendimento de que Satanás é o príncipe do mundo e que ele não tem autoridade com algo que Jesus estava inaugurando, mas que foi prometido lá atrás. Amém, irmão? Então, o homem em si, ele tinha o governo do mundo, ele tinha individualmente, mas nós temos que lembrar que Adão, ou Adam, é a palavra, pode ser um homem ali representado, mas ele é o primeiro de muitos, ele é o início do entendimento da humanidade. A palavra Adão significa humanidade. Amém, irmãos? Sim ou não? Então ele é o primeiro. A ideia de Deus era empoderar a todos através de Adão. Só que logo em Adão, a burrada acontece. Não dá tempo nem de empoderar Caim e Abel. Adão já peca. Na desobediência ele perde a autoridade. Mas essa autoridade é novamente prometida por Deus. E o mundo passa a receber todas as palavras que precisávamos receber, até que na plenitude dos tempos, aquele que deveria vir, viesse. E ele inauguraria novamente, não através de um homem natural na sua tripartilidade, corpo, alma e espírito. Pegou? Nem existe essa palavra. Mas no coletivo natural. Nós agora temos poderes no nome do Vinícius. É por isso que o poder é no nome de Jesus. E foi dado não a um, mas a todos. Pastor, eu tenho poder, eu sou profeta. Eu falo, acontece. Deus me revela. Isso é dom espiritual. Até a mula tem. Alô? Você está comigo? Ou foi para casa? O maior dom que nós temos é um dom coletivo que a igreja tem. O maior dom que nós temos é juntos olharmos para um irmão que passa necessidade e, ser generoso. Porque isso é amor. E a Bíblia diz que o amor é o maior dom de todos. Qual é o maior poder da igreja? Profetizar? Curar? Olha, ele está comigo aqui. Tu viu que ele... Andar sobre as águas? Abrir o mar vermelho? Diga assim, não. O maior dom que Deus nos deu, diga, o maior dom que Deus nos deu é o amor. Porque Jesus tinha todos os dons. Ele era o início, ele era o autor da fé. E ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, nos amou. É o maior dom. Se você quer conhecer uma pessoa dentro da igreja poderosa, é a pessoa que todo mundo diz, esse ama mais que todo mundo. Não é a pessoa que prega bem, não é a pessoa que canta bem, não é a pessoa que conserta bem a parte elétrica, não é a pessoa que pinta bem, não é a pessoa que trabalha melhor, que ganha mais dinheiro, que dá maior oferta. Não! O maior de nós, Jesus disse, é o que serve. Quer ser o primeiro? Sirva. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso número 20, 44 segundos. Porque onde estiverem 2 ou 3, quanto nós somos aqui? 1, 2, 3, está bom. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Evangelho de João, capítulo 4, verso número 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não o verdadeiro adorador adorará ao Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. Deus é um, os adoradores somos todos. Deus é o centro, você não é o centro, eu não sou o centro. Deus é o centro. Adoradores somos todos. O empoderamento. Atos, capítulo 4 ponto. O empoderamento. Atos,
dos Apóstolos, capítulo 1, verso número 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Que terra? Terra que é de quem? Olha aí. Lá atrás Deus está falando, a Assembleia vai andar junta por toda a terra, porque a terra é minha, diga é minha. Você está comigo ou está cansado? Toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, verso número 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Quinto ponto, os poderes que a igreja carrega. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso número 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Preste atenção nisso, irmão. Eu entendo sobre soberania de Deus. Eu entendo que Deus é detentor soberano de todas as coisas. Eu entendo que não há vontade que se sobreponha à vontade de Deus. O texto bíblico me garante isso. Mas nós não podemos confundir a nossa responsabilidade como igreja com a falta de compromisso com a palavra, sobre o entendimento da soberania que me faz preguiçoso. Nós temos uma função na terra. A igreja está aqui operando. Ela não é militante, ela não é derrotada ou derrotista. A igreja foi chamada por Deus para ser triunfante. Não é uma visão de prosperidade assoberbada, cheia de si, egocêntrica. Não! É uma igreja responsável com aquilo que Deus nos mandou fazer. Então preste atenção nesse texto bíblico sobre esse entendimento. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Quem dá a chave de algo, irmão, é porque quer que entre sem bater na porta. Sim ou não? Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Não vai ser ligado na terra. Não vai vir da soberania de Deus. Deus está falando, olha só. Entra quando você quiser. O texto bíblico vai dizer, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Entra, você terá acesso. A partir do momento que você decidir fazer parte, você tem a chave desse acesso. Entra quando você quiser, não precisa avisar, não precisa ligar, não precisa mandar mensagem de WhatsApp com figurinha, não. Chega, abre a geladeira. O que você ligar na terra, no nome de Jesus, aqui, ó, o anjo já está com a mão no disjuntor. Sim ou não? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso número 19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem as serpentes, escorpiões e todas as pessoas que estão falando mal de você no seu trabalho. Sim ou não? Não está escrito aí? Perdi. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisarem as serpentes e escorpiões, e o líder que você não reconhece a autoridade dele na igreja porque você acha que é melhor do que ele. Não? Eis que eu te dei a autoridade para pisar cabeça de escorpião, serpente e fazer exatamente aquilo que te der a telha, porque você é um alecrim dourado de Jeová. Não. O texto bíblico vai dizer o seguinte: eis que eu dei a vocês a autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano algum.
Agora eu quero que você fique de pé comigo. Que eu vou encerrar com esse empoderamento aqui. Pode entrar bem no mood pentecostal agora, viu? Isso. Você foi alcançado pelo Senhor? Você sente que a sua vida está sendo construída por Ele? Agora eu vou te lembrar do que a Bíblia faz. E isso é o que nos empodera. Nós fomos alcançados, estamos sendo construídos e Cristo nos empoderou. Quando um pastor empodera alguém? Quando ele mostra a alguém o texto bíblico. Quando o líder empodera alguém? Quando eu imponho as minhas mãos e vai sair a unção do Vinícius? Não. Quando eu ensino sobre imposição de mãos, o que o texto diz, eu imponho as mãos, sai de mim uma unção que não é minha, mas é dele, e nós juntos somos empoderados. Deus vai falar para Moisés, através de uma pessoa de confiança. Ele vai dizer a Moisés, chame os 70, chame os anciãos, chame os sacerdotes, reúna eles e multiplique unção. Porque a unção, irmãos, ela é inesgotável. Se você estava aqui no momento da reunião geral que nós fizemos hoje, você ouviu a pastora Karen dizer sobre o jugo. Ela me lembrou bem essa madrugada e disse para vocês aqui pela manhã que o jugo ele passa a ser suave e leve, não é porque Jesus remove e você passa a não fazer nada, não precisar fazer nada, não atuar mais nada, não arar a terra, não precisa, vai ser preguiçoso, vai receber sentado. Não! Ele passa a ser leve quando Jesus pega o jugo junto com você e começa a caminhar contigo. Só que ele é um boi brabo, irmão. Ele é empoderado, ele é um Deus encarnado, ele é a palavra, ele é o Deus Emanuel, ele é o Deus conosco. Então, meu irmão, é igual caminhar carregando coisa com alguém mais forte que você. Já aconteceu isso? Sim ou não? Fica suave, fica leve, porque o dono da vida entrou no jogo com você. O dono da história, o detentor da palavra, o dono da igreja, o cabeça da igreja, irmão. Fica mais fácil ser o braço da igreja, porque a visão vem do cabeça. Fica mais fácil caminhar como igreja, porque a visão vem do cabeça. Eu não sei você, irmão, mas a coisa mais idiota do mundo é você querer ser uma coisa que você não é. Eu sou grato a Deus, porque a visão vem dele, a unção vem dele, a força vem dele, a cura vem dele. Eu e você só precisamos obedecer integralmente o que a palavra diz para nós fazermos. Fica fácil, meu irmão. Para de tentar, pastor, fazer o trabalho de Jesus, só pastoreia. Para de tentar, evangelista, fazer o trabalho de Jesus. Deixa só que da sua boca flua um rio de água viva. Para, profeta, de querer puxar uma profecia profunda quando não tem nada para dizer. Abra a palavra e deixa Jesus falar. Para, mestre, de querer ensinar aquilo que você aprendeu do jeito que você aprendeu, porque ninguém dá o que não tem. Ensina a palavra, ensina no caminho, o teu filho no caminho que se deve andar. E quando ele crescer, quando esse filho na fé, quando essa pessoa que está escutando você crescer, ela não se desviará, porque o que você ensinou não foi o seu jeito, as suas coisas, a sua revelação, mas foi a palavra. Para, apóstolo, de se enviar para onde Deus não está te enviando. Para de querer o que Deus não quer para você. E ainda que Deus queira uma nova nação, feche seus olhos. Ainda que Deus queira para você um novo bairro, ainda que Deus queira para você uma nova comunidade na fé, faça apenas o que Deus mandar, na hora que Deus mandar.
Ah, eu quero ficar nessa igreja, pastor, porque eu achei legal. Não fica não, irmão. Conclui a etapa que você estava vivendo lá primeiro. Agora, a estação certa é estar aqui, pastor. Eu estou comprometido com essa obra. Deus falou comigo que é para operar. Tudo meu está resolvido. O perdão já foi dado. As coisas foram encaminhadas. A conversa já foi feita. Mesmo que a pessoa não te abençoe, meu irmão, cumpra os processos que Deus mandou você cumprir. E aí viva uma nova estação. Efésios, no capítulo de número 1, verso de número 16, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós. Eu lembro de vocês em todas as minhas orações. Apóstolo Paulo, pai na fé da igreja em Éfeso, está escrevendo uma carta e dizendo isso aos irmãos naquele lugar. E eu quero trazer para nós essa carta. Eu quero me dar o direito de, como pastor dessa comunidade na fé, poder dizer, e graças a Deus, porque eu não precisei ter o trabalho que Paulo teve. A revelação completa está aqui. Eu vou apenas endereçar essa carta de Éfeso ao povo de Bela Vista. Amém? Eu vou tomar essas palavras como nossa, para que eu e você de fato vivamos a integralidade daquilo que Deus chamou essa comunidade na fé para fazer. Amém, irmão? E eu espero em nome de Jesus que essas palavras vivas te empoderem nessa manhã. Eu não cesso de dar graça para vocês, meu irmão. Eu não paro de orar por essa igreja um dia. Eu não paro de inventar moda um dia. Eu não paro de inventar culto um dia. Eu não paro de inventar a oportunidade de estar junto com vocês um dia. Mesmo que eu tenha 1 milhão de coisas para resolver, eu estou pensando, eu e a pastora Karen pensamos em vocês todo dia. Dói quando a gente é decepcionado, traído, mas a gente não para de amar. Dói quando a gente planeja algo, empodera e a pessoa não pega junto. Dói quando a gente se esforça, dá a vida, bota o filho para dormir todo dia de madrugada e as pessoas não entendem, porque não é sobre mim. É eu olhando para você e dizendo: Deus te chamou para essa estação. Então, igreja, eu não cesso de dar graça por vós. Eu lembro de vocês em todas as minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Não é da minha vocação, não é a esperança do que eu vou ser para você. Eu quero que você saiba, tenha esperança naquilo que Deus chamou você. Eu quero achar aqueles que vão pregar mais do que eu, que vão orar melhor do que eu oro, que vão cantar, aí é mais fácil, mais do que eu canto, que vão correr mais do que eu corro, que vão se divertir mais do que eu me divirto, que vão orar mais do que eu oro, que vão louvar mais do que eu louvo. Eu quero achar em vocês o ofício que não está em mim. Eu quero achar dentro de vocês, enquanto o mundo está tentando reter, eu quero caçar no meio de vocês quem está pronto para ir. Eu não tenho problema de enviar você, meu irmão. Eu não tenho problema de dividir o palco com você, meu irmão. Eu já estou como quem sonha, pastor, sonhando com Itaquera. Me disseram essa semana: pastor, você é louco. A igreja está em baixa. E eu disse para a pessoa em fé e em amor: a igreja de Cristo nunca estará em baixa. Nós acabamos de enviar 50 pessoas. Eu vou enviar mais 100. Eu fico aqui só eu, Karen, mais meia dúzia de candango fazendo culto de terças. A gente faz o culto de terça aqui com 20 pessoas, irmão. E eu vou te falar, hein? Tem sido os melhores cultos dessa igreja. Porque quem vem terça-feira para orar, e eu entendo a estação que você está, não estou te julgando por isso, está se esforçando para estar aqui, muitas vezes. E eu não preciso convencer que eles são adoradores. E muitas vezes no culto de domingo da manhã, a gente tem que gastar um tempão convencendo você de adorar. Convencendo que você precisa orar. Convencendo que você precisa ler a palavra. Ah, meu irmão, seria tão mais fácil o nosso trabalho. Não é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Porque eu posso passar 10 anos aqui pregando a palavra, eu amo fazer isso, irmão. É a cereja do bolo do meu chamamento.
esperança da vossa vocação. E acima da esperança da vossa vocação, eu quero que vocês saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu também quero, meu irmão, eu e a pastora Karen, nós queremos muito que você saiba da sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, do poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do poder do Senhor sobre nós, que foi manifestado em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita de Deus. Nós, juntamente com Deus, estamos assentados acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Eu vou dizer de novo, Bela Vista está acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Foi te dado a chave do céu para que você entrasse sem pedir permissão, para que você entrasse, acessasse, não tomasse posse. O céu não é teu, a terra não é sua, o dom não é seu, a palavra não é sua, não. Você não tem posse, você tem acesso. Deus abriu, deixou escancarado a porta do céu e disse: ei, entra quando você quiser, chegue com confiança. O que você ligar na terra já está sendo ligado aqui em cima, é seu. E fomos colocados acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Irmão, Jesus sujeitou todas as coisas nos pés de Bela Vista. Todas as coisas que nós precisamos fazer em São Paulo estão sujeitadas debaixo dos pés da sandália da Anunciação, dos membros da Bela Vista, dos pastores da Bela Vista, dos mestres da Bela Vista, dos apóstolos, dos enviados, dos mestres, dos evangelistas, dos membros, dos doutores, dos médicos, dos vendedores de Bela Vista. Sim ou não, irmão? E sobre todas as coisas o constituiu cabeça da... Você está comigo, irmão? E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da... Obrigado, Jesus, tu és o nosso cabeça. Obrigado, Jesus, porque a mente pensante por trás de toda a operação fadigante está em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos nos esforçar para planejar, porque o plano está posto. O fundamento está posto.